Olá, amigos da FAEF. Hoje eu venho propor para vocês uma atividade diferente. Eu gostaria de apresentar uma grande amiga minha, doutora Paula. Ela vai trazer para nós alguns temas interessantes. Então, a gente vai discutir sobre transgenia, a importância desse processo e como que ele é relevante no nosso mercado, no nosso país, dentre outras coisas que vamos falar nessa nossa pequena conversa. Olá, Paula, tudo bem? Olá, doutora Thalita. Queria primeiramente agradecer o convite, falar que, como você falou antes, nós somos grandes amigas, né? Nos conhecemos da Unesp e da grande satisfação que é estar aqui hoje e falar desse tema que é tão importante, né? Quando nós falamos de ciência, quando nós discutimos ciência, sem dúvidas, nós geramos pessoas mais críticas para saber lidar com as mais possíveis adversidades. E eu acho que nada mais oportuno, né, quando a gente fala de transgenia, nós falamos de biotecnologia, num momento onde o mundo inteiro busca uma vacina, um tratamento para uma pandemia, né? Sim, Parece que nem uma exatamente. coisa não tem a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Sim, tá tudo ligado, né? Doutora Paula, você gostaria de fazer a sua breve apresentação antes que a gente consiga começar a discutir esse assunto? Como que foi sua formação acadêmica? Como foi sua trajetória? Ótimo. Então, né, nobres alunos, nobres colegas, eu me chamo, né, Paula Carvalho. Eu sou bióloga, eu fiz o curso de biologia pela Universidade Federal do Piauí, aqui no Nordeste. Eu sou nordestina e fiz mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de São Paulo, em Botucatu. Toda a minha parte de pós-graduação foi desenvolvida nessa parte de genética, né? Eu sou doutora em genética e a parte de experimentos foi toda desenvolvida na Embrapa Senargem, que é a Embrapa que desenvolve recursos, que avalia, né, recursos genéticos nacionais. Então, a minha tese, né, de doutorado, ela foi desenvolvida a fim de, num projeto de transgenia, né, daqui a pouco a gente também vai acabar falando um pouco sobre isso, mas foi o que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado, do meu mestrado. Foi feita primeiro uma seleção e depois nós desenvolvemos um transgênico. Então, hoje, e essa é a minha formação. Nossa, é uma experiência incrível, né? E durante a nossa pós-graduação, quando nos conhecemos, fazendo uma disciplina de genética, né, nesse departamento lá em Botucatu, eu tive a oportunidade de em seguida fazer um curso também na Embrapa Senargem e foi realmente incrível, uma grande estrutura e oportunidade de conhecimento. Bem, mas baseado em tudo isso que você já viu, né, na sua experiência acadêmica, você pode explicar em poucas palavras o que é, então, esse organismo geneticamente modificado? Então, vamos lá. Quando a gente fala de transgenia, né, hoje em dia se usa muito a sigla OGM, que são organismos geneticamente modificados. Se tem um verdadeiro mito, né, quando se fala de transgênico, de camundongos com orelhas, né, cenouras vermelhas. Então, filmes de ficção acabaram por colocar esses estigmas na sociedade. Porém, o transgênico, o organismo geneticamente modificado, ele é algo muito mais no nosso dia a dia do que a gente percebe. Aquele símbolo, né, em molhos de tomate, ou então Sim, naquela presente. embalagem de pipoca, né, de micro-ondas, tem o símbolo da transgenia. Então, Sim. o organismo geneticamente modificado, ele recebeu uma sequência gênica, ok? Ele recebeu uma sequência gênica de um outro organismo. Só que aqui, já nesse início de conversa, é interessante que a gente coloque que existe um grande trabalho por trás, porque não é qualquer trecho de material genético, qualquer pedaço de DNA que é inserido. Então, tem que ser feita toda uma seleção para se saber o que transpor, o que adicionar naquele organismo. Doutora Thalita, também é interessante que a gente fale aqui que o meio científico ele se preocupa em buscar genes o mais próximo filogeneticamente possível Uhum. daquele organismo que eu quero melhorar. Por exemplo, se eu quiser
melhorar uma cultivar de soja para que ela seja resistente a um determinado patógeno. Pô, Então, eu não vou interessante. procurar isso. Eu não vou procurar uma cultivar de feijão que é resistente a esse mesmo patógeno. Eu não vou procurar uma cultivar de amendoim que é resistente a esse mesmo patógeno. Não. Eu vou procurar dentre as espécies, tá, mais Uhum. próximas daquela soja que eu quero trabalhar, uma que tenha ou não aquela sequência gênica. Então, é muito interessante que se traga que o organismo geneticamente modificado, ele tem trechos de um outro organismo, doutora, mas de um outro organismo que é o mais próximo, o mais similar, o mais filogeneticamente parecido possível. Maravilha. E o que é necessário para fazer, então, um organismo geneticamente modificado? É interessante porque se precisa, doutora, de uma verdadeira maquinaria, certo, dentro de um laboratório, porque é uma tecnologia que ela, de fato, não é ainda produzida no Brasil. Então, nós Sim. precisamos de alguns equipamentos, precisamos de reagentes e todos são Caros, importados. Todos são são caros muito e caros. todos são importados. Existe a transgenia, né? Quando a gente fala de transgenia, o grande boom, vou contar aqui um pouquinho a história para a gente chegar até hoje, né? Mas o grande boom da transgenia foi na década de 80, 90, quando nós descobrimos algumas bactérias que continham enzimas que nós chamamos de helicases, certo? O que Espero são que os essas meus helicases? alunos lembrem do que é, porque eu já contei eles. Vamos ver se eles se lembram. Está tudo conectado, né? Então, Que bom. no descobrimento dessas helicases, foi descoberto que nós temos tesouras, né, como fonte dessas bactérias, tesouras que podem cortar o DNA, o material genético, em locais específicos. Então, esse desenvolvimento das helicases foi fundamental. E aí, depois que nós tivemos, né, a década de 80, a década de 90, com o procedimento do sequenciamento de materiais genéticos. Então, nós tivemos, né, desde a década de 80, em 86, nós tivemos a primeira mulher brasileira sendo capa da Nature, né, doutora Ai, que Catalina, grande conquista. foi nossa professora, né, lá em Botucatu. Uhum, Então, isso. por quê? Sequenciando um organismo, né, sequenciando um patógeno. Então, a partir do momento que eu tinha nas mãos essas helicases e o sequenciamento de vários organismos, foi possível eu saber onde estavam os genes, o que esses genes representavam e como poder melhorar essa sequência gênica. Então, fazer o que a gente chama de engenharia genética, certo? É Uhum. um termo que é mais comum, né? Então, na engenharia genética, se faz essas edições de material genético. Existe a metodologia da biobalística, que ela foi desenvolvida no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Nós desenvolvemos na Embrapa Senargem, quando eu falar de Embrapa, doutora Calita, eu vou estar sempre me referindo ao Senargem, né? Que foi Sim, onde tudo eu bem. fiquei por 6 anos. Lá que foi o seu berço acadêmico. Foi, exato. Então, lá nós tínhamos algumas máquinas. É interessante que quando você fala, né, transgenia, biobalística, você pensa que é uma máquina, mas assim, a máquina de biobalística era uma caixa de Sim, madeira na qual você colocava a planta que você queria mudar, e aí você colocava uma sequência do gene num disparador, que é como se fosse uma injeção de ferro, e aí você disparava. Então, assim, é muito interessante como o ser humano, ele quer forçar, né, a natureza, o domínio do conhecimento. É uma coisa muito rudimentar, mas que funcionava até certo ponto. E é, aí, em 2010, por volta de 2010, chegou, né, foi anunciado uma segunda forma da gente conseguir fazer esse organismo transgênico, que é por meio das agrobactérias, né? Então, como é que essas agrobactérias vão agir? Doutora, eu posso apresentar aqui um slide? claro, por Pra, favor. Me concede aqui, com licença. Deixa eu só colocar aqui para que a gente consiga visualizar isso melhor. Maravilha. Ótimo.
Então, o que nós temos aqui, né? Logo no cantinho aqui, nós podemos ver Não uma está bactéria. Então, compartilhando ainda, doutora Paula. Está aparecendo só o fundo do programa do Zoom. não está aparecendo. Deveria estar aparecendo o PowerPoint, não é? Isso, deixa eu tentar aqui. Peraí, pronto. Isso, agora sim. Desculpa. Ok, não, sem problema. Então, depois da metodologia da biobalística, o que é que foi observado? Esses genes que entravam no novo organismo, primeiro, porque, no caso, nós vamos. Eu vou me reter mais às plantas, porque a nossa conversa é mais sobre isso, né? Vou falar mais de Isso mesmo, plantas, é. mas você imagina, se eu quisesse trabalhar com eucalipto, né, eu teria já algumas restrições. Então, aquela caixa, eu deveria ter, na verdade, várias caixas. E ainda tinha, eu ainda tinha um problema de não saber se ficava retido naquela caixa. Então, até que ponto a minha balística ela saiu daquele ambiente, aqueles genes saíram daquele ambiente, até que ponto aquele ambiente era realmente controlado. Então, eu tinha uma série de viés essa Muitas tecnologia, variáveis, né? Que poderiam acabar muitas influenciando no variáveis. resultado final, né? Exatamente, doutora. Então, por volta de 2010, nós tivemos a tecnologia das agrobactérias. Então, o que a gente pode ver aqui no slide? Nós vemos que as bactérias, elas têm o seu DNA cromossomal, que geralmente é um DNA arredondado, né? E Hum, nós temos algumas bactérias apresentam DNA plasmidial, certo? O que é isso, né? Só lembrando o que é o plasmídio. O hum, plasmídio é como se fosse um DNA de reserva das bactérias. A hum. bactéria consegue viver sem ele? Sim, consegue. E por que a bactéria tem um material genético a mais? E isso vai fazer parte da evolução a uma maior resistência dessas bactérias. É como se fossem genes que a bactéria tem de reserva para utilizá-los no meio que tem, por exemplo, antibióticos, certo? Sim, uma Então, estratégia são de genes de resistência. evolução desse indivíduo. Exatamente. Então, nós utilizamos essa agrobactéria por quê? Porque ela tem uma divisão mais fácil, um cultivo mais fácil, e o plasmídio dela, ele é como é que eu poderia dizer, mais fácil de se desenhar. O que é isso, Paula? Como é que eu desenho genes, né? Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos a bactéria, a cultivamos em laboratório, e aí depois nós vamos colocar, a gente cultiva essa bactéria numa placa de Petri. E Uhum. aí nós vamos colocar nessa placa de Petri, depois que a gente vê que a colonização foi feita, um antibiótico no qual só vai resistir o DNA plasmidial, certo? Lembra que eu falei que o DNA plasmidial, ele tem alguns genes de resistência. Então, nós aplicamos o antibiótico naquela placa, ficando somente o DNA plasmidial. Depois disso, aqui no meio da imagem, a gente pode ver, a gente recolhe com uma seringa eu estou falando exatamente os passos do laboratório. Então, Sim, nós sim, ótimo. recolhemos com a seringa esse plasmídio, e aqui o que a gente pode ver, vejam que o plasmídio ele está numa cor mais clarinha, né, vermelho e verde. Pronto, nobres alunos. Aqui é onde fica um grande obstáculo no desenvolvimento dos transgênicos. Por quê? Como eu disse a vocês, quando nós fazemos um transgênico, nós temos que saber o que nós queremos melhorar, o que nós queremos aperfeiçoar naquela cultivar. Então, por exemplo, se eu quero uma cultivar de eucalipto que se desenvolva, que cresça um tamanho que seja economicamente interessante, num curto tempo, porque a gente sabe que o eucalipto demora alguns anos para crescer, Sim. então, se eu quero essa característica, eu vou primeiro pesquisar esses genes. Então, eu vou saindo, como eu já falei anteriormente, vou saindo nas espécies mais próximas, procurando esse gene. Tá, mas além de colocar esse gene nessa planta, não basta eu ter um gene que seja bom. Ah, tá aqui, esse gene vai fazer esse eucalipto crescer de uma forma mais robusta em menos tempo. Não é só isso. Todo gene, doutora Thalita, para ele ser expresso, ele precisa de uma coisa chamada promotor, que é o que a gente está vendo aí na imagem em azul.
Ok. Então, todo gene, ele precisa ter um promotor de qualidade. O que é o promotor? O promotor é o que vai ligar esse gene. Por quê? Porque esse gene, ele vai estar, daqui a pouco eu vou falar isso, mas ele vai estar em um outro organismo que naturalmente não é o dele. Sim. Então, todo o nosso organismo, nós precisamos de genes que sejam ligados ou desligados, certo? Por exemplo, se você cortar o dedo, você vai ter um promotor lá dos seus genes da inflamação, que vai Ah, ativar algumas plaquetas que vão fazer aqui uma feridinha, certo? Então, nos nossos, eu estou dando aqui um exemplo, mas os nossos claro. genes, todos os genes, eles têm um promotor. Então, é interessante, doutora Thalita, que nós, além de acharmos esse gene ideal, nós também possamos achar um promotor ideal e um promotor que consiga casar com esse gene de forma eficiente. Então, Bastante veja trabalho para ser que feito no é laboratório, hein? bastante trabalho. Bastante tempo, bastante tempo. Depois A vai gente pensa assim, isso aqui isso. é uma tese de doutorado. 4 anos para fazer isso é bastante tempo. Então, depois que a gente tem essa sequência pronta, nós colocamos num tubo de ensaio pequenininho, né, Pendorf. Então, eu vou colocar aquilo que eu peguei, aquela secreção que eu peguei de DNA plasmidial, eu coloco no mesmo tubo desse promotor e desse gene. Nós chamamos isso de cassete, certo? Nós vamos colocar no mesmo tubo esse cassete. E aí vamos colocar alguns meios de cultura para que é como se eu colocasse algumas enzimas que facilitasse essa colagem, certo? E aí nós vamos colar esse material e, por fim, ter essa sequência, esse plasmidiozinho todo fechado com o meu promotor e o meu gene de interesse. Em Já todos seguida, colados, como você disse. isso, todos colados, exatamente. Então, e Uhum. só um detalhe, doutora, aqui eu estou apresentando um plasmídio, mas na prática eu vou ter 10 milhões de plasmídios, tá? Isso aqui é feito em larga escala. Isso aqui, Sim, para vocês terem noção, nós pegamos um freezer menos 80 de bastante volume e colocamos várias placas disso, para eu ter a sim. quantidade de plasmídio que eu preciso. Realmente precisa muito. Então, aqui nesse segundo esquema, nós conseguimos ver, né? Aqui no 3, né? Então, eu vou copiar meu vetor na bactéria. Então, depois desse meu vetor pronto, eu volto ele para a bactéria de origem dele. Ele vai Uhum. crescer, mais uma vez, essa bactéria vai crescer, né? No meio normal, com o meu vetor de interesse. Então, essa bactéria cresce. E aí, aqui, ó, deixa eu só... tá aqui. Aparece a setinha para você, Thalita? Aparece? Sim. Tá Vamos ótimo. ver, tá tranquilo. Então, nós podemos fazer tanto pela biobalística, né, como eu tinha falado antes, como nós podemos acrescentar essas bactérias no meio de cultura com sementes ou brotos. Isso tudo varia muito em relação a cultivar que está sendo usada. Tem A cultivar que a espécie. gente coloca a bactéria na semente, outras espécies que nós colamos no broto. Então, tem várias formas, é muito específico, né? Eu Aham. poderia dizer que cada espécie tem um protocolo diferente, né? Imagino. Onde Sim. onde a agrobactéria ela se adere melhor. Sim, Então, esses nós vamos protocolos ter... são muito importantes e específicos. Me lembro da época do doutorado, quando eu fazia extração de DNA de uma espécie nativa, que eu trabalhava com uvaia, não havia protocolo. Então, foram alguns meses, eu e uma outra amiga, para que a gente conseguisse definir apenas o protocolo de extração do DNA. Justamente porque cada espécie deve ser, então, seguida por um protocolo específico. Como você disse, são muitos detalhes para serem. Então, são muitos detalhes. É Uhum. verdade. E aí, por fim, nós vamos ter essa semente, né, essa cultivar, que vai crescer e... Aqui já é outro, mas só para voltar, vou só interromper. E nós vamos ter essa cultivar que vai crescer e quando ela crescer, nós fazemos experimentos de cortar a folha e verificar se essa folha ela tem aquele gene que me interessa. Só mais uma observação, Paula, como é que vocês conseguem ver? Vocês têm que fazer sequenciamento da folha? Ou nós fazemos um sequenciamento e aí verificamos se existe aquele meu gene de interesse, ou em Uhum. alguns casos nós colocamos naquele cassete como é que eu posso dizer? Um gene de luminosidade. Ah, E sim. aí ele brilha, geralmente é guinza, ele vai brilhar no meio de cultura, por isso que algumas coisas de transgênico você vê é,
organismos que brilham, né? Aham, sim. E o pior que existe isso, porque em algumas tecnologias, que é uma forma mais rápida de você ver, eu venho com uma luz UV, coloco na minha planta, e aí se ela irradiar, se ela tiver o reflexo, é porque ela tem, eu botei aquele também, junto com o meu gene de interesse, um genezinho de luminescência, que é uma forma mais rápida de eu identificar se aquele gene conseguiu aderir à minha planta. A sua planta. Maravilha. Foi uma longa resposta, doutora, me desculpe, mas... Não, mas é exatamente isso que a gente quer, porque esses passos a passo, às vezes assim, parece que você vai pegar uma receita de bolo e você vai lá no laboratório e tranquilamente eu vou fazer um organismo geneticamente modificado. E quando a gente mostra, principalmente numa apresentação como essa, com uma pessoa experiente como a doutora Paula, ela mostra o quê? Que a gente precisa de bastante tempo, de investimento, investimento que eu digo às vezes, muitas vezes, além de financeiro, é do funcionário, é do pesquisador que está lá todos os dias fazendo, então, todos os passos e muitas vezes tem que parar e voltar, regular, ou ajeitar o protocolo para aquela espécie e outros passos que nós já sabemos o quão difícil é dentro de um laboratório. Depois que fez tudo isso, né, a gente pode ver assim muito trabalho. Como que eu posso colocar esse organismo geneticamente modificado no mercado de trabalho? No mercado de trabalho não, no mercado do produtor, para a indústria. Tem alguma legislação que se refere a esse tipo de entrada desse novo material? Doutora Thalita, é só excelente e muito oportuna, porque o que acontece? Depois de todo esse trabalho, da gente finalmente conseguir que aquele meu organismo de interesse, até na imagem que eu mostrei um tomate. Eu mostrei, a gente, apesar de eu trabalhar com amendoim no meu laboratório, na Embrapa, nós éramos dois grupos, né? Um de amendoins transgênicos e tomates transgênicos. O do tomate, que era o grupo que a gente trabalhava, o grupo lá desenvolvia um tomate que fosse resistente a um tipo de fungo em especial. Assim, então, como eu disse, né, tudo se vê primeiro qual benefício vai ter para o produtor. Só que o que acontece? Depois essa cultivar ela foi desenvolvida, ela primeiro ela fica em casas de vegetação. Então, eu vou ter, em genética a gente ouvia muito falar nesse termo, né? A F1, F2, F3, né? Que são as Aham. linhagens subsequentes. E aqui, doutora, é importantíssimo a gente falar que na Embrapa, Senagem, nós temos toda uma logística para, como é que eu posso dizer, proteger, para guardar esse transgênico. Porque uma coisa que a gente vai falar também daqui a pouco tá, Paula, mas se a semente dessa cultivar for para um outro lugar, né, de forma descontrolada, então existe um controle muito grande, as salas onde onde isso é desenvolvido, depois uma casa de vegetação com todas as normas, né, para cultivar, crescer de forma a não haver contato. Então, para vocês terem noção, é uma casa de vegetação que você coloca uma roupa especial para entrar. A gente fica vendo aqui, nós estamos em época de pandemia, aqueles médicos com macacões, mas nós que trabalhamos na transgenia, para entrar na casa de vegetação, na qual existem organismos transgênicos que ainda estão sendo testados, também é necessário todo esse protocolo de cuidado. Então, e isso é feito até nós termos várias gerações daquela cultivar e de forma segura, certo? Eu percebi que ali não mudou. Então, é feito, doutora, uma avaliação nutricional, no caso, vou dar o exemplo do tomate. Então, vou fazer uma avaliação nutricional do meu produto final, vamos fazer uma avaliação de metabólitos em relação ao solo, se faz uma avaliação em relação, aí depois numa fase mais avançada, coloca ela perto de outros cultivares que são comuns na rotatividade de culturas no campo e até em agricultores de maior porte. Então, tudo isso são passos que duram, no final, 12 anos. Então, atualmente, na legislação brasileira, é 12 anos. Era isso Então, que eu nós ia lhe precisamos de perguntar. 12 anos, nós precisamos de 12 anos, vejam bem, 12 anos de experimentos até nós termos certeza, e essa norma é uma norma que a Anvisa coloca. Então, a Anvisa fiscaliza os nossos laboratórios, já aconteceu, foi muito interessante, uma vez a gente estava lá na Embrapa,
E aí eles avisam assim, 1 dia, 2 dias antes. Eles falaram, olha, amanhã vai ter fiscalização. É igual E vigilância aí, sanitária. então, assim, em alguns laboratórios, sabe aquele laboratório que está sempre trancado, que todo mundo sabe que ali tem transgênico e não é bom entrar. Mas não tinha uma placa tão grande falando. Então, a gente correu para fazer placa, para mostrar realmente, porque, de fato, tem que ter esse controle. Então, após 12 anos, e aí nós precisamos mostrar todos os testes, nós precisamos mostrar todos os resultados, publicações em revistas equalizar sobre aquilo, para finalmente a Anvisa conseguir reconhecer esse trabalho como seguro. E aqui, doutora Thalita, eu queria colocar uma pergunta, né? Porque a gente é muito questionado lá na Embrapa em relação, doutora, você fala de transgênico, mas não seria mais seguro utilizar agrotóxicos? Eu vou falar o termo agrotóxico porque é mais popular, caso outra pessoa que não seja da área assista a nossa conversa. Mas, Uhum. veja bem, nenhum agrotóxico no Brasil precisa passar por metade dos experimentos que nós fazemos com os transgênicos, doutora. Nós, inclusive, há 2 anos atrás, a legislação que ainda tinha algumas restrições para os agrotóxicos de fora do país entrarem no país e serem consumidos, ainda tinha algumas regrinhas, alguns pequenos testes, coisas de 1 ano você faz, essas regras foram desativadas, né? Então, é bem Estranho. intrigante, É, estranho, porque o que estranho. acontece? Um trabalho de cuidado com o produtor, um trabalho de cuidado com as pessoas, de cuidado com a natureza, é desenvolvido por 12 anos, e aí vem uma empresa né, do mercado exterior, coloca o produto defensivo agrícola dela dentro da minha natureza, dentro da minha plantação, e eu não tenho nenhum teste feito para isso. E isso é muito bom que se diga, é muito bom que se alerte, porque quando as pessoas falam, Paula, mas como assim você é a favor de transgênico? Se o transgênico fizer mal, pelo menos nós testamos por 12 anos. O agrotóxico não foi nem isso. E Pensando assim, assim, ele se torna um pouco mais seguro pelo tanto de testes que são feitos nesses organismos geneticamente modificados, correto? e doutora Thalita, é interessante que a gente fale que são testes sérios. São Sim. testes onde é um aluno que está desenvolvendo um doutorado que não tem nenhuma vantagem financeira em relação àquilo. Eu desenvolvi um amendoim transgênico e nós, alunos do doutorado, nós não temos nenhum benefício em relação àquilo. Então, é algo isento de qualquer interesse que não seja o simples e puro sucesso daquela cultivar. E isso eu acho que poucas pessoas falam, né? A Embrapa, se a cultivar der certo ou não, a Embrapa está lá. Os seus funcionários estão lá, estão recebendo, está funcionando. Mas se existe o interesse que dê certo. Por quê? Porque existe o compromisso com o produtor e com o meio ambiente. E é bom esse link que você deu, porque era justamente uma das perguntas que eu faria para você agora, que era quais que são as vantagens de um organismo geneticamente modificado sobre um convencional? Tem que ter alguma vantagem, não é mesmo? Porque Tanto trabalho. trabalho, né? Tanto trabalho, tanto protocolo a ser seguido, tantas seguranças, né? Que, como você diz, os pesquisadores têm até que se proteger com o macacão para entrar dentro de uma casa de vegetação onde esses transgênicos estão sendo desenvolvidos. Qual que é a vantagem? Bem, em relação à vantagem, por que se levanta a. Eu estou aqui para levantar a bandeira da transgenia. Doutora Sim, Thalita, nós vivemos num mundo que o número de pessoas cresce em escala exponencial. E não só o número de pessoas, nós temos um grande problema em relação a alterações climáticas, né? Os cientistas alertam sobre isso com grande frequência. E é interessante falar sobre o imprevisto quando estamos vivendo numa pandemia, né? com Então, certeza. quando nós estamos completamente reféns da ação da natureza. O que é que a transgenia faz? A transgenia, doutora, ela coloca uma segunda opção.
para eu não ficar refém do que a natureza pode me oferecer, certo? Então, Então, isso eu tenho... pode estar Como? relacionado até à segurança alimentar do país. Exatamente. Então, mundial, diria. Então, quando a gente fala de transgenia, estou falando em segurança alimentar, estou falando de segurança econômica de um país que tem muito peso do agronegócio. Então, Uhum. quando eu desenvolvo uma cultivar transgênica, eu posso agregar valor ao meu produto. Então, a partir do momento que eu agrego valor ao meu produto, a partir do momento que eu perco menos no meu campo, tenho menos perdas em relação a patógenos. Para vocês terem noção, em relação ao amendoim, nós tivemos um programa de transgenia simplesmente para deixar com que a planta de amendoim, ela é uma planta rastejante. Nós tivemos um projeto de transgenia para deixar o amendoim mais como é que eu posso dizer isso, mais ereto. Mas você pergunta, Paula, mas para que isso? Para quando vier minha máquina, coletar ele de forma mais fácil. Então, veja, nós pensamos na praticidade, nós pensamos na questão da defesa daquela planta, nós pensamos na questão de agregar nutrientes àquela planta. De fato, doutora Thalita, uma forma de agregar valor. E aí a gente passa por várias camadas da nossa população quando a gente fala de transgenia. Porque se eu for lá no meu pequeno produtor, eu vou dar para ele uma capacidade de produzir mais, de perder menos. Ele não vai depender de uma irrigação tão cara, porque nós temos genes que conferem resistência à O déficit seca. hídrico, muitos, né? Isso. Então, Bastante assim, estudos doutora, relacionados a isso. no meu caso, nós aqui do Nordeste, eu falo sempre que o problema do Nordeste não é a falta de chuva, porque há 2 anos eu estive em Israel e pude constatar com meus próprios olhos um deserto, porque Israel é um deserto cheio de plantações, cheio de casas de vegetação. Israel, a Universidade de Jerusalém, é uma grande timoneira em relação a transgênicos. Então, veja, o pequeno produtor, ele vai ser beneficiado, ele não vai depender do financiamento rural que vai fazer com que ele consiga pagar uma estrutura de irrigação mais complexa. Não. E só lembrando, doutora, as cultivares da Embrapa, elas são gratuitas. Veja, De vantagem. elas são o governo, quando ele investe na Embrapa, quando ele coloca dinheiro na pesquisa, eu vou ver o resultado desse investimento lá no campo, lá para o meu pequeno produtor. Ah, Paulo, e em relação ao agrônomo, né, ao agronegócio, então, como eu falei, eu posso ter mais sementes, eu posso ter uma fácil colheita, né, como eu falei, a questão deu o exemplo do amendoim, cultivares mais resistentes. Então, tudo isso, quando a gente coloca numa escala de um grande produtor, isso vai dar lucros no final muito maiores, né? Com E certeza, quando a vale gente a também pena. fala e quando a gente fala da questão ambiental, e aqui eu queria até dar uma respirada para falar sobre isso. Quando a gente fala da questão, né, da engenharia florestal, doutora Thalita, é interessante que, como eu já tinha falado antes, existe um protocolo para que as nossas cultivares transgênicas elas não agridam ou agridam da menor forma possível o meio ambiente. E sem falar que isso é uma forma... Lembra quando eu falei aqui, né, falei Na aqui na nossa nossa conversa, apresentação, na nossa apresentação, que a gente procura espécies o mais parecida possível. mais Aqui próximas eu vou dar o possíveis. exemplo do que eu fiz no meu doutorado. Temos a espécie de amendoim, que é o Araxes hipote, que é o que nós consumimos. E nós temos espécies do gênero Arax que não existem mais na natureza, que são espécies que os índios cultivavam, porque o amendoim ele é endêmico da América do Sul, são espécies que os índios cultivavam, mas não existe mais na natureza. Então, graças ao programa de banco de germoplasma, que nós também temos na Embrapa Senagem, foi possível que nós analisássemos várias espécies próximas do amendoim cultivado, mas que não existem mais. Então, eu vou Sim, analisando essas espécies, procurando um gene de interesse, um gene que resista à seca, um gene que seja mais ereto, de uma cultivar mais ereta, o gene de uma cultivar que tenha um valor nutricional maior.
Então, dessa forma, doutora Thalita, eu estou valorizando uma espécie que não existia mais. Olha a beleza desse trabalho. O papel do banco de germoplasma é, assim, não tem preço. É uma coisa que realmente não tem preço. Eu tive a oportunidade de ir, né, no banco de sementes lá da Embrapa. É uma coisa, assim, que emociona, né, saber o tanto de cultura. É cultura, porque o que acontece? São pequenas populações, às vezes, que detêm uma pequena conservação on-farm no próprio sítio, e eles acabam doando esse material para o banco de germoplasma, e a partir daí, vocês, pesquisadores, vão poder acabar descobrindo, achando o gene que faltava nas cultivares que nós usamos hoje. Exatamente. A parte cultural também, histórica, é impressionante. Eu acho, assim, uma história muito bonita essa. E, assim, doutora, é interessante que a gente fale do dia a dia. Eu digo com muito orgulho que do dia a dia, lá na Embrapa Senagem, nós tínhamos indígenas chegando com cocá, indo Que depositar maravilha! suas sementes, aquele pequeno produtor que chegava naquela caminhonetezinha e tal, indo depositar suas sementes, ou então aquele mega produtor. Por quê? Porque sabe que o que sai aquilo que eles estão depositando para a gente, tudo é uma cadeia. Aquilo que eles depositam lá na Embrapa Senagem, nós não simplesmente pegamos a semente, guardamos no banco e deixamos lá. Não, nós pegamos essas sementes, replicamos elas, pesquisamos elas e procuramos genes de interesse. Então, por isso que também em relação ao meio ambiente é uma forma de valorizar, como você disse, essa cultura, essa história, esse meio ambiente que a nós foi ofertado. Sim, o pequeno produtor faz uma grande diferença nesse momento, né, nesse período, né? E que coisas interessantes que você me falou, será que você não pode citar alguns exemplos, assim, alguns casos de sucesso de organismos geneticamente modificados feitos aqui no Brasil? Ótimo. Eu sempre levanto muito a bandeira do transgênico, que para mim falar sobre isso é incrível. Mas nós temos vários casos de transgênicos. E feliz vai ser o dia que a gente não vai precisar comprar as sementes transgênicas de fora, porque nas sementes transgênicas, doutora, nós temos que comprar o adubo, porque geralmente quando eles mandam essas sementes tem um adubo específico, o fertilizante específico. Então, eu acredito que investir na pesquisa de transgênicos no Brasil é investir na nossa liberdade, na nossa autonomia e principalmente no nosso lucro. Né? Muitas pessoas então, interessadas. Principalmente no nosso lucro. Mas de luz são só as plantas. É demagógico a gente falar, que bonito, investir na pesquisa. Quando a gente fala, a gente precisa de lucro, a gente precisa de um país que cresça. Nós, aqui no Brasil, nós precisamos de materiais para fazer testes. Aqui eu vou contextualizar um pouco em relação à pandemia. O Brasil é um dos países onde tem menos testes. E sabe por que isso? Porque nós simplesmente não temos reagentes. Esses testes, eles vão para uma máquina. Essa máquina é como um carro, tem um combustível para rodar. Só que nós não temos esse combustível aqui no Brasil. E eu digo a vocês, essa máquina que faz a testagem do Covid, eu fui para a Covid agora, mas essa máquina que faz a testagem, ela usa um reagente que eu uso esse mesmo reagente há 10 anos. E há 10 anos, doutora Thalita, nós temos que comprar dos Estados Unidos em dólar. Nossa, então, agora... veja a gravidade disso. Então, você imagina para um produtor que tem que comprar essa semente em dólar quando o dólar está em alta. Muito complicado. Né? É muito complicado. Então, aqui no Brasil, nós temos o feijão da nossa Embrapa Senagem, que ele foi lançado em 2011. Esse feijão, ele tem resistência a ele tem vários genes, tá? Ele não foi colocado só um gene. Geralmente, quando eu explico sobre transgenia, eu coloco como se fosse um gene, mas nós temos, sim, programas que são multigênicos. Isso. É algo bem mais difícil de conseguir, mas quando a gente consegue, nós temos esse feijão maravilhoso, que ele tem mais nutrientes e ele tem resistência a vários patógenos. Nós temos, a Embrapa também colocou, eu até coloquei, com licença, eu vou só mostrar aqui.
Coloquei até duas notícias aqui. Tá dando para Vamos ver, ver. doutora? Sim, sim, feijão Opa. transgênico. Isso, então a gente tem o feijão transgênico, né, que finalmente foi aprovado no Brasil, e nós temos também o algodão, esse algodão Algodão BRF. colorido. E aquele que é colorido? Eu já vi. É, É do nós cultivar temos o daí. algodão. Isso, sim, sim. E aí, qual é essa vantagem dessa cultivar de algodão? Ela também é mais resistente e ela exige menos água. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, rapidamente, e só mesmo para a gente ilustrar. E aí, no caso, né, vou contar um pouquinho da minha história em relação ao amendoim, que eu desenvolvi. Não sei se vocês já ouviram falar que vinho faz bem para a saúde, né? O vinho faz bem para a saúde porque ele é um antioxidante. E o antioxidante que tem no vinho se chama resveratrol. Então, por isso, muitas pessoas falam que vinho até em quantidades moderadas, Moderadas. moderadas Moderada. faz bem para o coração. Então, o que foi que a gente descobriu? Nós descobrimos, pegando essas espécies de amendoim que os índios deixaram e analisando, fazendo sequenciamento, vimos que que havia uma espécie do gênero Arax, prima, digamos assim, do amendoim, que ela tinha uma quantidade de resveratrol maior do que qualquer vinho vendido em todo o mundo. Então, nós temos em sementes de amendoim, só que no caso seria o amendoim silvestre, o Sky. Então, nós tivemos essa vantagem e nós encontramos, e aí depois foi feito o sequenciamento, né, o exato gene, identificado um melhor promotor para colocar do ladinho desse gene para ele ser expresso, e depois o desenvolvimento com a agrobactéria para que esse amendoim fosse desenvolvido. Inclusive, doutora, eu tive a felicidade de, hoje é quarta, foi segunda-feira, o nosso artigo, mais um artigo foi Ai, que publicado no Journal maravilha! of Nature Parabéns! Research. Assim, é um trabalho que dá várias publicações, porque realmente, como a senhora disse, né? Vai indo, cada coisa é muito específica e tudo é publicado. E foi numa revista Qualizar, muito boa. Então, nós Parabéns para conseguimos você e fazer. seu grupo de pesquisa. Grande conquista. Obrigada, obrigada. Então, nós conseguimos desenvolver essa cultivar de amendoim que tem um valor nutricional tremendo. Veja, eu tenho um amendoim que tem mais resveratrol do que qualquer vinho. Então, eu não preciso mais do risco alcoólico, né, para adquirir, porque o álcool ele vai causar problemas que o resveratrol daria de benefícios. Então, ficaria Então, difícil na balança. Aí, aqui no maravilha. amendoim, a gente tem proteína, né, temos o bom colesterol, então seria algo É o saudável. perfeito. Exatamente, perfeito. E aí também nós temos cultivares de tomate. Para vocês terem noção, agora eu vou para um mundo bem mais da imaginação. Esse mesmo laboratório do Dr. Aragão, que fez esse feijão transgênico, que eu mostrei a reportagem, eles fizeram transgenicamente uma planta que ela desenvolve teias de aranha, né? Então, é uma planta que ela é capaz de secretar a teia de aranha. Então, não seria mais de aranha e sim da planta. Paula, qual a vantagem disso, né? Foi observado que a teia de aranha ela é bastante resistente. Então, nós poderíamos utilizar isso na indústria, principalmente no desenvolvimento de... Seria uma opção para não utilizar plásticos que não são biodegradáveis. Nossa, Né? Então, isso é uma coisa incrível a ser pesquisada. então, assim, isso também já tá bem avançada, essa pesquisa. Então, vejam a riqueza que a gente tem no país. Nós temos excelentes grupos, nós temos excelentes pesquisadores. Eu costumo dizer que os pesquisadores brasileiros, eles não deixam a desejar em nada em relação a de qualquer outro. E eu digo que nós temos, pelo contrário, nós temos a arma secreta de saber trabalhar em recursos. Né? Isso é verdade. E, infelizmente, no começo do ano, agora em fevereiro, o recurso da mais de 5.000 funcionários da Embrapa, Senargem, aqui eu estou falando também de alunos que desenvolviam pesquisas em transgenia, foram afastados, né? 75% do financiamento para pesquisa no país foi retirado. É absurdo Então, isso. e aí a gente vê, assim, eu acho interessante porque fala, não, mas tiramos 75% do financiamento de pesquisa para investir em educação e saúde. Não tem como separar. E aí, como é que você desassocia
saúde de falta de De pesquisa. pesquisa. Não é Agora eu possível. queria chamar bem atenção. Os aparelhos que estão fazendo em Brasília os testes contra o coronavírus são os aparelhos do nosso laboratório. Os nossos aparelhos que nós utilizamos para sequenciar genes, para fazer expressão gênica, são os mesmos aparelhos que estão ajudando a população de Brasília a ser uma das mais testadas do país. Então, Isso doutora com Thalita, quando eu me... 75%, né, a menos. Isso, com 75% a menos. Então, vejam, é tolo achar que pode existir tecnologia, que pode existir saúde, que pode existir sucesso financeiro sem a pesquisa. Não Exatamente. dá para dissociar uma coisa da outra. As grandes potências, a primeira coisa que elas fazem é desenvolver a tecnologia na pesquisa. Então, quando a gente deixa de investir na pesquisa, ignora que a pesquisa existe, ignora que eu tenho pessoas no laboratório dia e noite, final de Dia e semana, noite. feriado, dia e noite, Noite, pesquisando, madrugada. noite, e aqui a gente enfatiza um noite de verdade, pegando 3 graus, assim, é bem difícil, mas quando a gente ignora que tudo isso existe e vai para um posicionamento do achismo, isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente falar, mas eu acho que o transgênico não é legal. Você acha baseado em quê? Ah, mas a Sim. minha tia recebeu no WhatsApp dela que o transgênico dá câncer. É. E você acha que o agrotóxico, que o cara que não usa transgênico não dá? É o que eu falo, assim, o mundo ideal, eu quero saber, doutora Thalita, quem está disposto a montar uma cultura 100% orgânica, onde eu tenho uma média de 60% a 80% de perda. Não que eu seja contra os orgânicos, é lindo, o projeto é lindo, mas eu tenho gente morrendo de fome. Eu tenho gente, como é a realidade, como já falei, do Nordeste, faltando em relação à seca. A realidade do Sudeste, eu tenho muitas cultivares e vários patógenos. Sim. E São aí? mundos assim, diferentes, são necessidades diferentes. A cultura orgânica também ela é muito crescente e eu acho que é uma vertente realmente importante. Então, o mercado Sim. está pedindo isso, as pessoas estão pedindo, mas o que eu costumo falar para os meus alunos é que muitas vezes isso vai ficar apenas na mão do pequeno produtor, porque, como você disse, em larga escala é muito difícil. Então, nós temos já essas duas vertentes, né? A cultura orgânica, que é muito relevante também, tem um papel interessante para esses pequenos produtores, e também pensando em larga escala, alimentação mundial, o transgênico. Então, eu acho assim que nenhum, na minha opinião, não tem um que é melhor ou que é pior. Eu tenho assim realmente duas necessidades diferentes que eu posso sim associar em harmonia essas duas realidades, né? Então eu acho que É interessante falar isso, né, doutora todo Thalita, mundo porque aqui hoje no Brasil nós vivemos um país de extremos, né? Ou você é sim, preto, ou você é amarelo, ou você é vermelho, é preto, branco, é azul. Então, você não existe o viver contínuo. contínuo e aprendendo. Eu acho que a gente tem muito que aprender com a cultura orgânica e acho que a cultura orgânica também tem muito que aprender com a Uhum. gente. Do mesmo jeito que nós, no laboratório, nós cientistas aprendemos bastante quando chega alguns representantes de uma tribo indígena. Sim, Né? sim. O melhoramento genético era feito pelos índios. Né? Então, melhoramento... Melhoramento acontece há milênios, né? Melhoramento, Exato. a nossa sociedade ficou sedentária, conseguiu domesticar animais e plantas, a gente começou a fazer melhoramento de acordo com a nossa necessidade, né? Às vezes uma planta com mais frutos ou frutos que são mais apetitosos, mais nutritivos, são mais fáceis de fazer a domesticação. Então, a parte do melhoramento, nós seres humanos já fazemos há muito tempo. Eu vi que você colocou muitos posicionamentos interessantes. Então, além da apresentação, você falou como é que eu poderia fazer um organismo geneticamente modificado, algumas legislações, alguns casos de sucesso. Agora, vamos pensar nos meus alunos, né, que estão pensando em qual área que ele vai atuar, como que seria o mercado de trabalho para um aluno que está cursando a agronomia
e a engenharia florestal associado a essa engenharia genética? Como você pode orientá-los caso ele tenha interesse em atuar nessa área? Eu costumava dizer, assim, né, na Embrapa, no Senagem, eu era um ser estranho, porque, de fato, biólogo lá quase não tem. De fato, os agrônomos e engenheiros florestais na Embrapa são Uhum. maioria. E que bom, porque eu aprendi muito. Eu acho que são dois cursos que podem dominar muitas tecnologias. E tem pode sim, né? Nesse curso você tem, nesses dois cursos você tem a real dimensão da questão agrícola do país. Eu acredito, doutora Thalita, que assim, o primeiro passo para seguir nessa linha é, sem dúvida, você fazer uma pós-graduação, Uhum. porque nós vivemos num país onde eu só consigo desenvolver essa tecnologia se eu estiver ligada a um programa de pós-graduação, Sim. certo? Então, é interessante que primeiro se faça essa pós-graduação. No Brasil, como público, nós temos a Embrapa, nós temos alguns órgãos a níveis estaduais, né? Então, como eu poderia dizer assim, vou falar usando aspas, mas Embrapas a níveis estaduais. Então, nós temos no Sim. Ia Paraná, ser. isso, IAC. Então, nós temos Uhum. várias entidades estaduais que também oferecem emprego em relação a isso. Como professor universitário, você também pode desenvolver isso, porque na universidade você tem espaço para pesquisa, então também é possível. Existem algumas empresas privadas aqui no Brasil que também selecionam esse tipo de profissional. Não são muitas as pessoas, pouquíssimas pessoas que se interessam por essa questão da engenharia genética. Ainda é um ramo, que eu posso dizer assim, um ramo profissional que ainda é muito desconhecido. Eu acredito, sim. O nosso problema hoje, do mercado hoje, doutora Thalita, é a falta de reconhecimento da importância. Né? Como eu falei, 75% do que era destinado à pesquisa foi retirado este ano, né? Interessante que se fale que foi este ano. Então, Sim. assim, nós vivemos hoje num país que não reconhece a pesquisa, um país que retira financiamento da pesquisa e acredita que importar ainda é a melhor solução. Então, a gente vive esse problema, porque eu não sei quando é que a gente vai ter um país independente, né? Parece que a gente ainda é colônia, não digo mais de Portugal. É Para quem interessante. sabe que agora essa nova geração que está saindo para o mercado de trabalho consiga novas conquistas positivas, né? Consiga ter toda a energia que é necessária para seguir essa área acadêmica. E sim, existem algumas empresas privadas que exigem esses conhecimentos. Eu falo para Sim. alunos que gostam dessa área, que, como você disse, não são muitos que se interessam, mas É, preparação no mercado de trabalho é importante ainda algumas características que vão muito além do conhecimento teórico, né? Você precisa ter habilidades assim em lidar com outras pessoas, né? Características de gerenciamento, além do inglês. Então, se você ainda está no início da faculdade, você tem interesse em partir para essa área, começa já a fazer um curso de inglês, alguns conhecimentos básicos de informática, depois sim. a parte de programação, porque a parte de bioinformática também é muito importante para lidar com esses organismos geneticamente modificados e engenharia. Nossa, doutora, assim, só fazendo um adendo, porque realmente é o que a senhora falou. Precisa-se de profissionais, como você disse, saibam lidar essa questão da relação interpessoal. Por quê? Porque na pesquisa e na vida profissional existe uma coisa chamada network, e ninguém faz nada sozinho. Não, Então, tá aqui eu com a Thalita, eu com a doutora sim, Thalita. Então, eu estou no Piauí, olha, eu estou bem sim, longe, eu estou em mas, Dracena, nem sei mas quantos assim, quilômetros dá, né? E eu estou fazendo essa palestra não sei quantos quilômetros. A em assessoria, por favor, instituição em vê para mim Garça. quantos quilômetros dá. Eu vou pedir aqui para minha assessoria estagiário, né? Dar uma olhadinha quantos quilômetros estamos de distância. Mas, assim, esse trabalho. E, assim, outra dica que eu dou para o aluno
cuidado com a forma com qual você se porta. Porque o seu colega de sala hoje, o seu professor de hoje, é o seu colega de trabalho amanhã. Exatamente. Então, quem vai confiar num agrônomo que não levava a sério o trabalho dele? Se alguém chegar e perguntar, eu quero uma dica, você pode me indicar um bom agrônomo? Não vou indicar a pessoa X ou Y, porque passava a aula dormindo. Por mais que você depois se esforce, por mais que aquela aula para você não fosse nada, mas foi o estigma que você passou. E hoje nós vivemos numa sociedade onde a aparência, ela existe. Existe, sim, o seu, como é que eu posso dizer, o seu convite, né? O seu cartão pessoal. Nós estamos a 2.600 quilômetros de distância, doutora Thalita. Bastante, bastante. Talvez demore um pouco para a gente chegar, ficar juntas novamente, né? Fisicamente, não só por conta dessa Mas pandemia. em relação ao inglês também, tudo que eu faço, doutora Thalita, desde o começo do mestrado, não tem um artigo que eu leia que não seja em inglês. Isso, gente, eu estou falando do começo, tá? Não tem um artigo que eu leia que seja em inglês. Eu não publiquei até hoje, dos meus 12 artigos, eu não publiquei nenhum em português. Nenhum artigo foi publicado em Não é português. aceito. Até Não as é, revistas não, e assim, brasileiras exigem inglês. e isso, até as revistas brasileiras existem em inglês. E assim, é desperdício você pesquisar tanto e não mandar para uma revista que seja muito boa. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos as melhores revistas. Então, o conhecimento também de computação, de bioinformática, tudo que a gente faz, como eu falei para vocês, nós utilizamos 10 milhões de bactérias. Tudo isso é contabilizado em programas e softwares e tudo vem, isso quando não vem em japonês. Já aconteceu de eu utilizar um software no PCR em tempo real, que era tudo em japonês, eu mandava em inglês e-mail pro carinha que desenvolveu o software, e aí ele me respondia em inglês, e aí ele ia botando desenho, né, daquilo. Eu realmente não sabia. É a outra realidade. Então não achem que sem o inglês, você sozinho, não vai. Não Não, vai. não vai, não realmente. Pessoal, vocês vão ter muitas coisas pela frente, mas eu acredito que com esforço e dedicação vocês podem chegar em muitos lugares, né? Então, às vezes, o que você sonha para você hoje, por exemplo, prestes a se formar, não vai ser o seu sonho daqui a alguns 5 anos. Os seus sonhos podem mudar, a sua vida pode mudar, e não é porque você colocou uma meta na sua vida que você vai ter que ficar pensando naquilo para sempre, não é? Então, eu acho que o importante da graduação é você se preparar para o mundo, para a vida, e não só para o mercado de trabalho. Sair da graduação como uma pessoa melhor, uma pessoa que aceita diferenças, por exemplo, transgênico e orgânico, né? E eu acredito que realmente, durante a graduação, vocês vão conseguir ter acesso a muitas informações e, no final, a decisão vai ser só você. Só você que vai conseguir escolher o que vai ser melhor. E, para isso, você tem que estar preparado. Você lá no final da graduação, você decidir que você quer mudar a sua área de atuação, você já tem que ter o seu inglês, a sua parte de programação pré-definida, né? Já aquele conhecimento prévio para ficar pronto para o mercado de trabalho. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente a minha grande amiga, a doutora Paula, que se disponibilizou em fazer essa pequena apresentação para os meus alunos e para os meus colegas da FAEF. Eu fico muito grata e fico feliz que eles tenham tido a oportunidade de escutar as suas palavras, porque são de uma pessoa experiente na área. Então, às vezes, aqui na nossa região não ter tantas empresas que trabalhem com isso. Então, a sua você dividir a sua experiência é muito relevante para mim e também para os meus alunos e para os meus colegas. Não tenho palavras para agradecer. Eu espero que todos os meus alunos gostem, que todos os meus colegas gostem dessa apresentação. E depois a Paula vai disponibilizar o e-mail dela. Caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar coisa, ela vai passar o contato dela. Então, Paula, você quer fazer algum agradecimento para que a gente finalize a nossa apresentação? Queria agradecer a doutora Thalita pelo convite, falar que eu sempre estou disponível quando o assunto for genética. Por favor, me chame.
para falar ou para ouvir, que eu sou muito, muito, muito apaixonada pela genética. Agradecer também aqui a toda a equipe da Embrapa, da Unesp, que me formaram como pessoa, como cientista, como pesquisadora, e desejar boa sorte aos alunos e dizer que vocês estão nas mãos de um excelente profissional que sempre foi muito dedicada, que é minha amiga doutora Thalita. Muito obrigada pelos elogios e muito obrigada pela participação. Meus alunos, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, eu venho apresentar outra pessoa que também tem muito conhecimento, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijos e boa semana e fiquem em casa.